Caríssimos filhos e filhas, hoje nós celebramos na igreja a festa da exaltação da Santa Cruz. Uma festa que possui uma data fixa e que este ano, pela providência divina, estamos celebrando-a no domingo, dia do Senhor. E hoje também é o dia da festa do Bom Jesus, com vários títulos: Bom Jesus dos aflitos, Bom Jesus da cana verde, enfim, a festa do Bom Jesus. A imagem do Bom Jesus representada também de diversas maneiras, como a nossa imagem aqui, Nosso Senhor atado a uma coluna para ser açoitado e assumir as dores e as consequências da condenação da morte de cruz, Nosso Senhor amarrado fora da coluna, ou Nosso Senhor crucificado. Não são duas festas diferentes. A exaltação da Santa Cruz exalta o Bom Jesus, porque o mistério que nós celebramos não é de uma cruz vazia, mas é uma cruz que está cheia de vida gerada pelo próprio Cristo, que se entregou na cruz. Aquilo que nós ouvimos na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Filipenses. São Paulo fala da humildade e da fidelidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Foi obediente até as últimas consequências. Mas por que ele foi obediente? Por acreditar no projeto de Deus. E por saber que o projeto de Deus era em prol de cada um de nós que aqui estamos, em prol da salvação da humanidade. Por isso que Jesus foi obediente até as últimas consequências. E é claro que ao celebrarmos estas festas, ou esta festa da cruz, na qual o Bom Jesus está entregue totalmente sem reservas, nós também precisamos aprender a nos entregar cotidianamente pelas coisas divinas, a sermos obedientes e fiéis ao projeto de Deus também para a humanidade, diante das cruzes diárias e cotidianas que somos chamados a assumi-la e carregá-la, porque embora a cruz seja para o mundo escândalo e loucura, para nós ela é o trono de amor, ela é a árvore da vida, porque através da morte e ressurreição de Jesus, Ele fez novas todas as coisas. Nós podemos nos tornar novas criaturas. A cruz é árvore verde, cheia de vida, porque se outrora o pecado entrou no mundo por uma árvore tentadora, lá no Éden, pela cruz entrou a salvação. E por isso a cruz é este lenho verde cheio de vida, capaz de gerar vida na vida de cada um de nós. E assim não celebramos a dor em si mesmo, mas celebramos o amor, a bondade de Jesus que se entregou até o fim. Eu falava isso aqui na última sexta-feira. Quando nós dizemos o bom Jesus, nós temos que entender que a bondade de Jesus não chega aos pés da nossa bondade, é muito superior a nós. Quando nós dizemos eu sou bom ou fulano é boa, a bondade de Jesus é uma bondade de obediência, capaz de se entregar na cruz. Claro que nós precisamos aprender isso com Ele, a nos entregar gratuitamente ao projeto de Deus. E aí nós ouvimos a primeira leitura do livro dos Números, que traz para nós a história do povo hebreu, do povo do Antigo Testamento, aquele povo que estava no deserto junto com Moisés, e um povo impaciente, diz a leitura. O povo começou a impacientar-se, ou seja, a perder a paciência com Deus. Que direito o povo tem de perder a paciência com Deus? Mas um povo que perdeu a paciência com Deus. E Deus então enviou serpentes venenosas naquele deserto. Estava ruim, então vamos ver se não pode piorar, né? Esse povo reclamão e impaciente, vamos ver se não pode piorar. E enviou serpentes para o deserto.
E as serpentes começaram a atacar os hebreus, claro. E o povo corria o risco de morrer envenenado. Moisés interviu e rogou a Deus que Deus pudesse ter piedade, misericórdia daquele povo. E Deus ouviu o clamor de Moisés, porque Deus é bom. Deus é bom, e com certeza essa ação de Deus no deserto foi para que o povo pudesse perceber que Deus é quem sabe de todas as coisas, Deus é que tem o controle de toda a situação. E Deus então ordenou que Moisés construísse uma serpente de bronze e erguesse a serpente no deserto, e as pessoas acometidas pelo veneno das serpentes, que olhassem para aquela serpente de bronze, ficariam curados fisicamente. Vejamos, se Deus pôde curar fisicamente aquele povo, somente por olharem a serpente, olharem com fé, quem dirá ao olharmos para a cruz? Porque nós não olhamos para algo vazio ou somente simbólico para a nossa fé. Não, a cruz representa algo profundo. A cruz representa um fato histórico do Filho de Deus, que é Deus mesmo, que veio morar no mundo, habitou no meio de nós, e os poderosos o crucificaram, porque não compreenderam a sua mensagem, ficaram com medo de perder o seu reinado para a cruz, para nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso ele se entrega na cruz para cumprir o projeto de Deus. E assim também Deus faz conosco, quando nós somos mordidos pelo pecado, contaminados pelo veneno que o pecado coloca no nosso coração, e nós levantamos o olhar para Cristo, reconhecemos a sua misericórdia através dos sacramentos, principalmente através do sacramento da penitência. Nele nós encontramos a cura, porque Deus se faz próximo de nós. Olha o salmo de hoje: das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Ao celebrarmos olhando para a cruz, ao fazermos a memória da bondade de Jesus, que foi tão grandiosa a ponto de ofertar-se inteiramente, nós nos recordamos as maravilhas, as obras todas que Deus realiza em favor da humanidade inteira, em favor de cada um de nós. Jesus não se agarrou à glória de ser o Filho de Deus e o enviado de Deus, mas se tornou o servo humilde, se colocou na condição de servidor da humanidade, e por isso ele foi obediente até a morte de cruz. No ponto mais baixo, mais humilhante, brilhou o amor mais alto, o amor grandioso que Deus expressou pela humanidade inteira. Por isso, Jesus foi exaltado pelo Pai. Quem se humilha por amor a Deus é sempre levantado por Deus. Por isso nós contemplamos a cruz, porque somos a igreja da cruz. E nesta cruz o amor se revela. Nessa cruz o amor nos ergue do pecado e da morte e nos dá novas oportunidades, nos faz virar a página para começarmos a reescrever uma nova história junto de Jesus, que é misericordioso. Por isso, quando contemplamos a cruz, não contemplamos a morte de nosso Senhor ou o fracasso do projeto de Deus, mas contemplamos a vida que Ele faz gerar na cruz por cada um de nós, porque se morrermos crucificados com Cristo, com Ele nós haveremos também de ressuscitar. E a cruz é a revelação absoluta do amor de Deus. A cruz é a revelação daquilo que Jesus diz a Nicodemos no Evangelho de hoje: Deus amou tanto o mundo que nos entregou o seu único Filho. Na cruz, quando contemplamos a cruz, e nós precisamos contemplar a cruz muitas vezes, o mundo impaciente precisa contemplar a cruz, para vermos na cruz o coração de Deus aberto, o coração de Deus transpassado, contemplarmos a cruz para enxergarmos os braços de Cristo escancarados, para nos acolher a todos nós, para nos oferecer a sua misericórdia, como aquele Pai misericordioso da parábola. A cruz para nós não é o sinal do sofrimento de Jesus.
mas é o beijo, o carinho, o cuidado de Deus à humanidade ferida, à humanidade que permanece no pecado, à humanidade impaciente, que tantas vezes pela sua impaciência blasfema contra Deus. A cruz, caríssimos irmãos, a vida do bom Jesus é a chave que abre o céu para a nossa humanidade. É o altar onde Cristo se imolou, o trono onde Cristo se fez rei, a ponte que liga a humanidade inteira à igreja celeste. Quem contempla não vê apenas as feridas e um madeiro morto e sem vida, mas quem contempla enxerga e experimenta o amor de Deus que vence a escuridão do pecado e da morte. São João Paulo II dizia: a cruz é a revelação mais profunda do amor que Deus tem pelo homem e pela humanidade. Todos nós carregamos as nossas cruzes diárias e cotidianas. São muitas, mais de uma com certeza todos nós temos. As cruzes das dores, das enfermidades, dos limites, dos fracassos, das nossas frustrações. E é por isso que temos que estar unidos ao bom Jesus, porque Ele é bom, Ele divide conosco o peso de carregarmos essa cruz. Ele divide conosco o peso dos fardos que nós carregamos cotidianamente. Nós não carregamos sozinhos. Por isso, carregar a cruz longe de Cristo é um sofrimento terrível, um peso que nós somos incapazes de suportar e carregar. Mas vejamos, unidos a Cristo, unidos ao bom Jesus, nenhuma cruz é estéril e sem vida. Unidos ao bom Jesus, toda dor se transforma em amor, toda lágrima se torna fonte de vida a jorrar nos nossos olhos e no nosso coração. Exaltar a cruz de Jesus é abraçar a vida com fé, é sabermos que nós temos um Deus que nos ama a ponto de nos doar e nos ofertar a sua vida inteiramente e sem reservas. A cruz nos conduz à ressurreição. A cruz nos conduz ao céu e à eternidade. Hoje, diante da cruz, diante da vida do bom Jesus, não nos prostramos em derrota, mas nos ajoelhamos em adoração, para dizermos aquilo que dizemos na Sexta-feira Santa da Paixão do Senhor: eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo, vinde, adoremos. Ou dizer aquilo que dizíamos no início da Santa Missa e rezamos sempre quando rezamos a via sacra, o sofrimento de Jesus: nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. É pela santa cruz que nós fomos salvos, é pela entrega sem reservas do bom Jesus que nós temos a oportunidade de salvação e temos a oportunidade de suportar os fardos pesados da nossa cruz cotidiana. E São Francisco de Assis nos ensina a não desistirmos. Essa festa tem esse propósito: participarmos da Santa Missa e voltarmos para casa entusiasmados a carregar a nossa cruz juntos de Jesus. São Francisco dizia: é no amor da cruz que aprendemos a amar. É no amor da cruz que nós amamos e aprendemos a suportar o peso da nossa cruz diária e cotidiana, dividindo ela com o Cristo, que não nos permite a carregarmos sozinhos este pesado fardo. Por isso, peçamos ao bom Jesus, peçamos à cruz de Jesus, e sempre que as coisas estiverem difíceis, voltemos à cruz, porque lá é a fonte do amor, lá é a fonte da vida que Cristo fez jorrar em nossos corações. Não nos esqueçamos das boas obras, de todas as obras que o Senhor realiza em nossa vida e que Ele realizou ao pender no alto daquela cruz a vida de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vive e reina por todos os séculos dos séculos.